Boa noite, de novo, sou eu, a professora Margarete, estou aqui para passar. Vamos dar continuidade à nossa última parte do ECA, tá? Aquela que está sendo cobrada no seu edital, tá? Agora vamos falar das infrações administrativas, tá? Começa no artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então veja bem aqui. Aqui está falando de você que está fazendo o concurso para professor. Você teve a simples suspeita de que aquela criança está passando por maus tratos. Teve uma aula anterior também que eu falei que o maus tratos, qualquer pessoa que convive com aquela criança não pode cometer maus tratos. E tendo conhecimento tem que fazer de tudo, tem que formar a autoridade competente, né? Então aqui não foge a regra, é a mesma coisa, tá? Então você não precisa ter certeza, você precisa ter a suspeita. Teve a suspeita, comunica a direção da escola e a direção da escola tem que tomar providências, tá? 246. Impedir o responsável funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes no inciso 2, 3, 7, 8, 11 do artigo 124 desta lei. Ali vai tratar dos direitos dos adolescentes privados de liberdade, tá? Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Vocês veem que aqui eles estão se preocupando com a reincidência, tá? Você cometeu a primeira vez, é uma pena. Vai ser dobrada aquela pena se você reincidir. 247. Divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento judicial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribui ato infracional. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Gente, aqui é uma coisa que a gente vê acontecer dia a dia, né? Tá lá, diz que o adolescente cometeu o ato infracional, mas não se diz as iniciais, não se diz o nome, não se mostra a tatuagem, não pode haver nenhuma forma de identificação. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem exibe total ou parcialmente fotografia de criança ou adolescente envolvida em ato infracional ou qualquer ilustração que lhe diga a respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos de forma a permitir sua identificação direta ou indireta. Isso também a gente sabe. Parágrafo 2º. Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio e televisão, além da pena prevista nesse artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação. Tá? É só isso. A outra parte que existia no artigo foi suprimida. Tá? Pela ADIM 869. Tá? Artigo 248. Deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu domicílio, no prazo de 5 dias, com o fim de regularizar a guarda, adolescente trazido de outra comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou responsáveis. Tá? Então, você foi lá no Nordeste, pegou um adolescente para vir trabalhar na sua casa, né? Executar serviço doméstico. Qual que é o prazo? 5 dias. Tá? Para você regularizar a guarda, porque o menor ele tem que estar sob a guarda de um adulto, tá? Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, independentemente das despesas de retorno do adolescente, se for o caso. Né? Um adolescente que está numa situação irregular, pode ser que ele seja mandado de volta para o seu lar, né? Para sua família natural, e quem vai arcar com isso é aquela pessoa que infringiu a lei, tá? Artigo 249. Descumprir dolosa ou culposamente. Você querendo, dolosa, sendo culposa, sem intenção, não era aquilo que você queria. Os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes de tutela ou guarda, bem assim determinação de autoridade judiciária ou conselho tutelar.
A pena é multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Agora aqui vocês veem um pouquinho mais fácil. Basta vocês prestarem atenção no tempo da pena e sabem que a reincidência vai dobrar aquela pena, tá? Artigo 250. Hospedar crianças ou adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses, ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel ou congênere. Multa. Tá? Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, então a primeira vez ele vai receber multa. Havendo reincidência sem prejuízo da pena de multa, mais a pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por 15 dias. Parágrafo 2º. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. Então, reincidiu. Essa reincidência ocorreu mais do que 30 dias, então ele vai ficar fechado por 15 dias. Se essa reincidência ocorreu num prazo inferior a 30 dias, ele terá licença cassada, tá? E será definitivamente fechado. 251. Transportar criança ou adolescente por qualquer meio com inobservância do disposto no artigo 83, 84 e 85. Vamos ler o artigo agora 83, 84 e 85, tá? Para a gente saber o que é. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou do responsável sem essa autorização judicial. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é indispensável se a criança ou adolescente. Aí vai lá alencar, tá? Os casos. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, tá? Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Artigo 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar em lugar visível de fácil acesso à entrada do local de exibição, informando destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Então teve lá um espetáculo, aquele que montou aquele espetáculo, aquele que é o responsável pela aquela diversão, pelo aquele espetáculo, ele tem sim que afixar sobre o que se trata e a faixa etária, tá? Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou qualquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade a que não se recomendem, tá? Proibido para menores de pena. Multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, também a pena dobra em caso de reincidência, aplicável separadamente à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade. Então, uma multa será aplicada a um, se tiver reincidência dobrada para um, e a outra, tá? Quem divulga, tá? E a quem publica, tá? Além da casa de espetáculo, tá? 254. Transmitir através de rádio, televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Então, existe o quê? Existe um horário lá em que não pode ter nada. Nada que seja contrário ao que fira a criança ou adolescente, né? Que traga algum assunto que não seja devido a ele, que não esteja naquela faixa etária, porque existe uma faixa etária para cada coisa. Se você exibir fora do horário, vai ser penalizado. Se você deixa de indicar a faixa etária, também você será penalizado, tá? A multa será de 20 a 6 salários de referência, duplicada em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias.
tá? 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênero classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo. Então não pode mesmo. Pena, multa de 20 a 6 salários de referência. Na reincidência, a autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou fechamento do estabelecimento por até 15 dias. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Então foi lá que nós estamos falando da fita, né? Do DVD, da fita cassete, né? Então, o que acontece? Tinha lá uma classificação. Você não podia vender para criança, por exemplo, a classificação era 14 anos. Uma criança lá de 12 anos ia, e aí você vendia ou locava, não podia. É crime. Não pode, né? Pena, multa de 3 a 20 salários mínimos de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. 257. Descumprir a obrigação constante nos artigos 78 e 79 desta lei. Vamos ver o que está no 78 e 79. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio e inadequado à criança e adolescente deverão ser comercializadas em embalagens lacradas com advertência de seu conteúdo. Por exemplo, aquelas revistas de conteúdo adulto, né? Se assim pode dizer, né? Elas têm que ser, eram vendidas na banca lacradas, né? E ali contendo, né? Proibido para menores contendo cenas ou fotos desse tipo, tá? 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebida alcoólica, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo. A pena, multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e a operacionalização dos cadastros previstos no artigo 50 e no parágrafo 11 do artigo 101 desta lei. Tá? Vamos ver o artigo 50? A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e outros de pessoas interessadas na adoção. Então, aquele lance que a gente fala da fila, né? Existe a fila da adoção, existe a fila das crianças que estão à disposição para serem adotadas, né? Estão em condições de serem adotadas. Então, cada comarca tem que haver esse registro, tá? Artigo 101, parágrafo 11. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regimes de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Então, veja bem, antes a gente falou da adoção, quem quer adotar e quem pode ser adotado. Aqui nós estamos falando do registro que existe daquelas crianças que estão em situação de acolhimento, tá? Porque a gente já falou, teve um vídeo anterior que eu falei, nós falamos dessa situação, das crianças em situação de acolhimento. Quanto tempo elas devem ficar, quanto tempo elas devem permanecer ali, por quanto tempo, de quanto em quanto tempo tem que ser feito uma revisão do caso delas, né? Então, isso daí é por comarca, tá? Pena, multa de R$ 1.000
a R$3.000, tá? Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar. Então, a criança está em situação de acolhimento. Tem, sim, que fazer o cadastro, tem que se manter o cadastro dos adotandos, dos que estão em situações de serem adotados, dos que estão na instituição, tá? Tudo isso tem que ser registrado, tá? Tem que efetuar esse cadastro. 258b. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde da gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho à adoção. Então, é assim, o médico, a enfermeira, aquelas pessoas que estão ali, né? Os dirigentes, os responsáveis pelos estabelecimentos hospitalares, né? De atenção à saúde da gestante. Então, a gestante comunica a eles, não, eu quero pôr meu filho para adoção, não quero ficar, eu quero entregar a criança. Tem que haver imediatamente essa comunicação. Por quê? Para evitar que haja aquele negócio do bebezinho ir parar na mão de um enfermeiro, de que haja uma adoção incorreta, fora da lei, tá? Pena, multa de R$1.000 a R$3.000, tá? Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput. Tá? Quem é responsável por isso, o funcionário de programa oficial comunitário também corre na mesma pena, tá? 258C. Descumprir a proibição estabelecida nos incisos 2 do artigo 81. Vamos ver lá o que é. Artigo 81. É proibido a venda a criança ou adolescente de bebidas alcoólicas. Veja bem a pena aqui. Multa de 3 a 10 mil reais, tá? Veja bem, bem pesadinha, tá? A gente acha que é uma simples coisa. Vai lá, filho, comprar uma cerveja. Quem vende, tá ferrado. Medida administrativa. Interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. Veja bem, aqui a medida que o estabelecimento sofrerá será uma medida administrativa. Gente, é isso, tá? Agora nós terminamos o ECA, que estava aí descrito no seu edital para que você estudasse. Espero que você tenha uma boa prova e se dê muito bem, tá? Tchau!